Shalom, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma leitura da Parashá semanal, a quarta aliá hoje da Parashá Devarim, que está em Deuteronômio 1, 39 a 2, 1. E na Brit Hadashá a leitura é de João capítulo 5. Bênção da Torá! Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Vamos direto para a leitura? E vossas crianças de quem dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que não têm conhecimento do bem e do mal, eles entrarão ali, a eles darei e eles a herdarão. Quanto a vós, virai-vos e parti para o deserto em direção do Mar Vermelho. E respondestes e me dissestes, pecamos contra o Eterno, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que nos ordenou o Eterno nosso Deus. E cingistes cada um os seus instrumentos de guerra e vos prontificaste para subir ao monte. E o Eterno disse-me, diz-lhes, não subais nem luteis, porque eu não estou no meio de vós, para que não sejais vencidos diante de vossos inimigos. E vos falei, e não escutastes, e vos rebelastes contra o mandado do Eterno. Persististes e subistes ao monte, e o Emoreu que habitava naquele monte saiu ao vosso encontro. E vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram de Seir até Hormá. E voltastes e chorastes diante do Eterno, e o Eterno não ouviu a vossa voz, e não inclinou os ouvidos para vós. E estiveste em Cádiz muitos anos, igual ao total do número de anos que estiveste em outros lugares. E viramo-nos e partimos para o deserto em direção ao Mar Vermelho, como me falara o Eterno, e rodeamos o Monte Seir por muitos dias. Como eu já tinha falado, né, é um novo ensino dos quatro primeiros livros, porque aqui Moisés já estava treinando também Josué para tomar o lugar dele, né, para ficar no lugar dele, conduzindo o povo, já que Moisés seria recolhido, né? Foi recolhido logo no encerramento do livro de Devarim. João capítulo 5, então. Depois destas coisas, houve uma festa dos moradores de Yehudá e Yeshua subiu a Jerusalém. E havia lá em Jerusalém um lugar para imersão que é chamado em aramaico de Beit Hesda. E havia nele 5 alpendres. E nestes alpendres estavam deitadas muitas pessoas doentes e cegos e coxos e aleijados, e eles esperavam o movimento das águas, porque um anjo descia de tempo em tempo para o lugar de imersão e agitava as águas quem primeiro descesse após o movimento das águas era curado de toda a dor que tinha. E ali havia um homem que por 38 anos estava enfermo. E Yeshua viu este homem que estava deitado e sabia que tinha essa doença há muito tempo, e disse-lhe, você quer ser curado? Aquele homem doente respondeu e disse, sim, meu senhor, mas eu não tenho homem para me colocar na imersão quando as águas são movidas. Pelo contrário, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Yeshua, levante-se, tome o seu leito e ande. Imediatamente o homem foi curado e levantou-se, tomou o seu leito e andou, e aquele dia era Shabat. E os moradores de Yehudá diziam àquele que tinha sido curado, é Shabat, não é permitido carregar o seu leito. Mas ele respondeu e disse-lhes, aquele que me fez saudável disse-me, pegue o seu leito e ande. E perguntaram-lhe, quem é este homem que lhe disse para tomar o seu leito e andar? E aquele que fora curado não sabia quem era, porque Yeshua tinha se retirado por causa da grande multidão que estava naquele lugar. Depois de um tempo, Yeshua o encontrou no templo e disse-lhe, eis que vocês são novamente. Não peque para que não lhe ocorra algo pior do que antes. E aquele homem foi e disse aos de Yehudá que Yeshua era quem o tinha curado. E por causa disso, os de Yehudá perseguiam Yeshua e procuravam matá-lo, porque fez estas coisas no Shabat. Mas Yeshua lhes disse, meu pai até agora trabalha, eu também trabalho.
E por causa disso, os moradores de Yehudá ainda mais procuravam matá-lo, não só porque tinha afrouxado o Shabat, mas porque tinha falado sobre Elohim, que ele era seu pai e igualava-se a Elohim. Por que afrouxado o Shabat? Porque para que os judeus não pecassem, não desobedecessem nenhum dos mandamentos, os rabinos colocaram cercas de cuidado. Então no Shabat não podia carregar o seu leito, não podia carregar coisas, não podia fazer esforço físico, não podia caminhar mais do que mais ou menos 1.500 metros, que a jornada de um sábado era mais ou menos 1.500 metros. Então era para que eles não pecassem, para que eles não desobedecessem nenhum dos mandamentos do Eterno. Então tem essas cercas até hoje dentro da Torá, né, por causa dos entendimentos dos rabinos. E Yeshua respondeu e disse-lhes: verdadeiramente eu lhes digo que o filho não é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu desejo, a não ser o que vê o pai fazer, pois essas coisas que o pai faz, o filho também faz da mesma forma. Porque o pai ama o seu filho e tudo o que faz lhe mostra, e obras maiores do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivificará aqueles que quiser. Porque o pai não julga o homem, mas deu todo o julgamento ao filho, para que todo homem honre o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho não honra o pai que o enviou. Verdadeiramente eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e confia naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas retirou-se da morte para a vida. Aqui o verso 24 que fala, né? Aquele que confia naquele que me enviou tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas retirou-se da morte para a vida. Os textos base são Deuteronômio 18, 19, Salmo 68, 20, 133, 3, Eclesiastes 18, 3, 12, 4, Isaías 26, 19, Jeremias 32, 19 e Ezequiel 33, 20. Importante fazer essa conexão. Verdadeiramente eu lhes digo que a hora vem, e agora também é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e os que a ouvirem viverão. Conforme está em Salmo 2 e Provérbios 34. Pois assim como o Pai tem a vida em sua essência, assim também deu ao Filho ter a vida em sua essência. Sua essência, que nome, palavra aramaica que significa substância, natureza, essência. Tanto a Peshita quanto o siríaco antigo afirmam que Yeshua é Hashem, conforme Filipenses 2:11, Colossenses 3:24, 1 Coríntios 12:3, Romanos 14:9, Apocalipse 22:20. Não obstante, a Kinumá, a essência e substância do Filho, é diferente da Kinumá do Pai. E também lhe deu autoridade para julgar, versículo 27. Versículo 28. Porque ao Filho do Homem, não se maravilhem disso, porque a hora virá quando todos os que estão em sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem boas obras sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem más obras para a ressurreição da condenação. Eu não sou capaz de fazer qualquer coisa do meu desejo, mas como ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é aquele que testemunha acerca de mim, e eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele testemunha sobre mim. Vocês enviaram pessoas a Yohanan, e ele testemunhou sobre a verdade. E eu não recebi o testemunho de filho de homem, mas eu digo essas palavras para que vocês vivam. Ele era uma lâmpada que brilhou e iluminou, e vocês desejavam vangloriar-se por um tempo com sua luz. Mas tenho testemunho maior do que o de Yohanan. Porque as obras de meu Pai, que meu Pai me deu para concluir, essas obras que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou testemunha sobre mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua aparência. E a sua palavra não permanece em vocês, porque vocês não creem naquele que me enviou.
Examinem as Escrituras, porque nelas vocês pensam que têm a vida eterna, e elas testemunham a meu respeito. E vocês não querem vir a mim, para que possam ter a vida eterna. Eu não recebo a glória de filhos dos homens, mas eu os conheço que o amor de Elohim não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. No entanto, se outro viesse em seu próprio nome, vocês o receberiam. Como vocês podem crer, recebendo a glória um do outro e não buscando a glória que vem do único Elohim? Por que vocês pensam que eu irei acusá-los diante do Pai? Há um que os acusa, Moshe, em quem vocês confiam. Porque se crescem em Moshe, também creriam em mim, porque Moshe escreveu a meu respeito. E se vocês não creem em seus escritos, como crerão em minhas palavras? Dura palavra esta, mas é a verdade. Creem nas palavras de Moshe, mas não creem nas palavras do Mashiach? Se fez sentido para ti essa palavra, curta, comenta, compartilha. Torna este conteúdo relevante, não para mim, mas para o reino. Transmita essa palavra para outras pessoas. Se tu é novo por aqui, te inscreve no canal. Ativa o sino das notificações para te continuar recebendo os vídeos. Seja mais uma vez muito bem-vindo e que o Eterno derrame na vida de cada um conforme o Eterno quiser, conforme lhe aprouver. E tenham sede e fome de justiça, mas da justiça que vem do alto. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.